Aviso. Se você tem menos que 18 anos, este vídeo não é para você. Este vídeo contém uma história de ficção com terror psicológico e situações perturbadoras. Se você é sensível e influenciável, não veja nem ouça essa história. Seja bem-vindo ao canal. Aproveite, deixe o seu gostei e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. A névoa densa da madrugada engolia a pequena vila de Serrana, envolta em um silêncio sepulcral. As casas de pedra, com suas janelas escuras como olhos vazios, pareciam espreitar os poucos habitantes que se atreviam a vagar pelas ruas desertas. No coração da vila, em uma casa antiga e decadente, vivia Elisa, uma jovem pintora atormentada por um passado sombrio. Por que você me persegue? O que você quer de mim? A casa era da avó de Elisa, que era Marta, uma pintora de sucesso com muitos quadros vendidos por altos valores. Desde a morte de sua avó, Elisa era atormentada por uma presença invisível. Sussurros gelados percorriam os corredores vazios da casa, objetos se moviam sozinhos e sombras fugidiças dançavam nas paredes. A única companhia de Elisa era uma boneca de porcelana, herdada de sua avó, e era como se ela observasse com seus olhos negros e vazios. Uma noite, enquanto pintava em seu ateliê, Elisa ouviu um gemido vindo do sótão. Aterrorizada, mas impelida por uma força inexplicável, ela subiu as escadas empoeiradas, o coração batendo forte no peito. Vovó? É você? Eu sei que você me observa e sempre está perto de mim. Elisa pensava que o que lhe acompanhava era o espírito de sua avó. No sótão escuro e empoeirado, entre caixas velhas e teias de aranha, Elisa encontrou um baú trancado. Ela não conseguia abrir até que lembrou que já tinha visto uma chave estranha nos pertences de sua avó, e foi quando ela desceu novamente as escadas até um antigo armário que ainda guardava algumas coisas de sua avó, e lá estava ela, a chave enferrujada pelo tempo, e foi quando ela, voltando para o sótão, ainda nas escadas, quando tomou um susto com um vulto que quase a fez cair da escada, mas ela, empolgada em abrir o baú e pensando que era apenas uma sombra, continuou. Com a mão trêmula, Elisa abriu o baú, revelando um segredo terrível: fotos antigas de sua avó com um homem sinistro, cartas que mencionavam rituais macabros e um livro de feitiçaria com páginas amareladas pelo tempo. Vovó, o que a senhora fez? As páginas do livro contavam a história de um pacto feito com uma entidade demoníaca em troca de poder e imortalidade. A avó de Elisa, obcecada por sua arte, havia se entregado às trevas, fazendo um acordo com entidades trevosas para que lhe inspirassem a fazer sucesso com a sua arte, lhe trazendo mais riquezas, mesmo já sendo de família de muitas posses, e ainda provavelmente o que mais a incentivou a fazer o tal pacto foi o que Elisa pôde ler naquele livro de magia que mencionava rituais com promessas para a vida eterna, que incluía sacrifícios de inocente entre animais e até mesmo seus semelhantes. Vovó, vovó, por que fez isso? Eu nunca te perdoarei. Elisa de repente olhou em um canto e ali estava a boneca de porcelana que ela lembrava de ter deixado em seu quarto. A boneca de porcelana, agora com um brilho sinistro nos olhos, levitou no ar e se dirigiu a Elisa. Uma voz gélida e rouca emanou da figura inanimada. Criança, não fique triste, a sua avó está comigo agora. Eu dei tudo o que ela quis e também posso dar tudo o que você pedir. Ela iria querer que sejamos amigos também. Não. Eu nunca vou querer isso para mim. Agora você já é nossa. Elisa correu saindo do sótão. Naquele final de semana ela estava sozinha porque seus pais haviam viajado. Elise, muito assustada e com medo de ficar na casa, saiu para o quintal e ficou chorando embaixo de um pé de manga, horrorizada com as coisas que havia descoberto, e se questionando se tudo aquilo tinha sido real. Ela ficou com medo de contar para alguém e pensar em que ela estava enlouquecendo. Ela já havia percebido coisas sobrenaturais na casa, mas nada como aquilo da boneca falar claramente com ela. As horas se passavam e ela, agoniada, sem saber para onde ir, sem poder contar nada para ninguém, e assim, já sendo altas horas da noite, teria que voltar para casa. A noite trazia consigo uma chuva que prometia ser até uma tempestade. Quando Elisa tomou coragem e voltou para dentro da casa, ligou e deixou ligadas todas as luzes por onde ia passando. Tudo parecia tranquilo, dando atenção para o temporal que se formava. Elisa, agoniada e dizendo para quem pudesse ouvir: seja lá quem for você, que está nessa casa, saia daqui, você não é bem-vindo. Ela se dirigia até a cozinha para preparar algo para comer, já que tinha ficado desde a tarde sem comer.
Por todos os cômodos que ela passava ia deixando as luzes acesas. Olhou para a escada que ficava entre a sala e a cozinha para subir até aos dormitórios e lá estava a boneca no meio da escada, inanimada de corpo caído como se olhasse para o teto imóvel como uma boneca deve ser. Elisa claro se perguntava como a boneca havia aparecido ali, mas claro que ela já sabia a resposta e correu para a cozinha com muito medo e fome. Apreensiva e em busca de alguma coisa mais fácil para comer ouviu um barulho que seria de algo caindo e viu que era uma faca que caiu sozinha ao chão enquanto sentia um forte cheiro de craveiro. Agora é uma boa hora para brincar. A voz da boneca agora suave e infantil, que ecoava pela cozinha sem ser vista. Elisa tomada por um medo que a paralisava. A sua avó não seria nada sem nós e você também pode ser muito famosa e viver pelo tempo que quiser. Elisa, trêmula, mas conseguindo falar. Você mente e você engana, minha avó era talentosa e já morreu, não adiantou nada daqueles rituais e de você. Minha criança, saiba que foi ela quem tirou a própria vida, senão, teria vivido mais o quanto quisesse, para mim é fácil prolongar a vida humana. Elisa sem conseguir dizer mais nada, tremendo muito e sem conseguir sair daí de tanto medo, começou a rezar em sua mente pedindo ajuda para Deus, até que ela conseguiu se acalmar e voltar para a sala sentando em um canto da sala com muito medo. A tempestade tomava conta do som do ambiente com muita chuva e trovões. As luzes começaram a piscar, e ela correu pegar algumas velas e fósforo em uma gaveta ali perto em caso de acabar a luz. Juntou também lenha seca na lareira. A boneca apareceu sentada no sofá e quando ela viu a boneca que estava inerte, e de repente virava a cabeça lentamente com um semblante de maldade se levantando como uma criança. Vem brincar comigo. Eu te mostro como nós brincávamos com a Marta. Do que você gosta de brincar? Saia daqui. Saia. Vá embora. Não adianta correr, se não vai brincar comigo então nós vamos arrancar a sua alma do seu corpo. Enquanto isso, Elisa corria para o sótão, na esperança de que no baú houvesse alguma coisa para deter a boneca, ou seja lá quem a tivesse possuindo ou algo assim. Chegando no sótão abriu o baú, e começou a vasculhar sem saber o que exatamente procurava. Enquanto isso as luzes começaram a piscar e a energia caiu por alguns segundos deixando Elisa congelada sem se mexer, pois havia deixado as velas na sala. Eu ainda consigo te ver. Eu vou cuidar de você. A energia voltou estando tudo apagado por não mais que 10 segundos, mas que pareceram uma eternidade. Ao voltar à luz ela viu um pequeno caderno que chamou a sua atenção. Se virou e a boneca estava em um canto parada como se a olhasse, rapidamente pegou o livro junto com outras folhas, um livro e correu para a sala. Ao descer pela escada alguma coisa a empurrou, fazendo com que ela rolasse pelas escadas ficando desacordada. Depois de algum tempo ela acordava despertando com muita dor no corpo, e na cabeça, ouvindo muita chuva e trovões em meio a uma escuridão total que só era suprimida pelos relâmpagos. Ela lentamente se levantou com dor e vertigem se questionando, o que havia acontecido se tudo o que lembrava não seria apenas um pesadelo por ter caído da escada, caminhando em direção às velas, com as mãos trêmulas acendeu o fósforo que se apagou, riscou outro que quebrou, derrubou a caixa de fósforo, espalhando tudo em meio à escuridão, ela se abaixou apalpando o chão. Achou uns 2 ou 3 fósforos e depois a caixa, riscou um deles para acender a vela que quando quase acendia o fogo apagou e quando respirou fundo com muita calma acendeu o fósforo e conseguiu acender a vela. Após acender a vela ela acendeu a lareira trazendo uma boa iluminação em meio à sala. Enquanto a lareira queimava a lenha estalando por causa do fogo, Elisa voltou onde havia caído e pegou o livro, o caderno e outros papéis que tinham caído os levando perto da lareira para conseguir os ler. Nos papéis tinham algumas anotações que pareciam importantes, mas nada que ajudasse. O livro com uma encadernação que parecia ser bem antigo, ao folhear era um livro de escrita em um idioma que ela não conhecia, mas dava a entender que era um livro de receitas de remédios ou algo assim, deduzindo pelas figuras desenhadas com riqueza de detalhes de plantas, que inclusive algumas lhe parecia familiar dos canteiros de sua avó. O caderno foi um grande achado que ao abrir em sua primeira página que servia de contracapa, trazia a seguinte mensagem com escritas manuais bem polidas.
Este é o mais precioso dos diários que já escrevi. Aqui estão os momentos mais fantásticos, dramáticos da minha vida até o presente momento, ao qual escrevo esta mensagem quando estou ainda na escrita em meados das páginas deste caderno. Deixo estes escritos como um desabafo para conseguir enfrentar meus débitos e os confessar para que quem sabe amenizar os castigos divinos que me esperam. Tive uma vida terrível que me arrependo e não desejo para ninguém. No diário, encontrou nas primeiras páginas o que parecia um resumo de quando jovem em um momento de angústia, a rejeição de suas pinturas e a descoberta de uma doença grave, bem como o encontro de um pergaminho escondido em algum lugar incerto e junto a uma boneca de porcelana. No pergaminho havia instruções da invocação de uma entidade tida como sendo um gênio que poderia conceder poderes sobrenaturais. Marta relatou em seu diário como acabou fazendo um acordo com a entidade que depois se mostrou trevosa, concedendo desejos como a cura da doença, uma vida longa e muita inspiração para a sua arte. Elisa folheou rapidamente o diário vendo passagens de situações sobrenaturais e terríveis. Acabou indo logo para as últimas páginas que revelou a depressão que Marta se encontrava se queixando por não suportar viver mais que os 560 anos que tinha, e ainda revelava que Marta não era sua avó e sim uma antepassada muito mais antiga, revelando uma história de sua família que ela não conhecia. Elisa procurava respostas inclusive se tudo foi real ou um sonho, mas que mostrava ser muito real e ainda mais por tudo que ela acabou de ler. Um relâmpago iluminou mais ainda a sala seguido de um estrondoso trovão e um vento forte que abriu a porta que ela tinha certeza de ter fechado. Já achou o que você procura? O que você quer de mim? Seu sorriso? Não. Sua alma? Sua alma não nos importa. Nós queremos a sua dor e o seu desespero que nos alimentam, seu medo é um doce perfume. Elisa tomada de um momento de coragem. Quem realmente é você? Nós somos muitos, mas o que importa agora é o que vai acontecer com você. Nos ajude a continuar o que Marta não conseguiu mais, a promessa que ela não cumpriu. O que minha avó não fez? O que ela prometeu? Tínhamos um acordo que agora propomos para você. Temos muita sede de sangue, precisamos de sentir a dor e o desespero das pessoas, e Marta nos trouxe muitos. Te daremos poder e vida longa e em troca você traz pessoas para serem sacrificadas saciando nossa fome, nós canalizamos os momentos de dor que nos alimentam. Jamais farei isso. Como a vovó pôde concordar com uma loucura dessa? Estamos famintos e se você não quer nos trazer ninguém, então nesta noite você será nosso alimento. Dito isso, a boneca voltou a estar em silêncio, que foi rompido pelo som da chuva e um barulho na porta como se fossem arranhões de algum cachorro querendo entrar. Elisa permanecia em um canto da sala próximo à lareira. O barulho na porta se intensificava, assustando ainda mais Elisa, que estava tomada de medo, quando o som da porta parou e ela pôde ver a silhueta de alguma coisa que a observava pela janela. Não parecia humano, era só isso que ela pensava, até que a criatura pulou para dentro da casa quebrando a janela, uma criatura que parecia um cachorro do tamanho de um urso, que agora rosnava e caminhava lentamente em sua direção olhando fixamente em seus olhos. Nessa condição, que estamos, presos a este recipiente, não temos forças para te tocar, mas ainda podemos manipular pessoas e criaturas da noite. A traga para nós. Agora. Elisa, em um sentimento da morte eminente, e tomada por uma coragem terminal, saiu correndo. A criatura pulou em sua frente, ela caiu na frente da lareira quando pegou o atiçador da lareira e jogou em direção da criatura, que se esquivou pulando para agarrar Elisa, que pulou deixando a criatura cair se queimando no fogo da lareira. Elisa saiu correndo em direção à porta, que estava trancada, tornando difícil para abrir em meio aos tremores de sua mão, sabendo que a criatura se aproximava. Finalmente, abriu a porta dando um salto para fora, quando a criatura a agarrou, e arrastando para dentro, ela em meio a gritos pedindo ajuda, mas era como se ninguém a ouvisse em meio àquela tempestade. Ela simplesmente sentiu ser arrastada, seus olhos tomados pela escuridão, apagando desacordada. Este é o momento em que eu peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. Elisa acorda lentamente, paralisada, como se estivesse na chamada paralisia do sono, sentindo alguém acariciar seus cabelos e cantando uma canção infantil ou algo assim.
Acordando lentamente, se virou e viu a boneca de porcelana que, tomada de ânimo, se mexendo e com expressões faciais, sorriu dizendo: Nós dissemos que você é nossa criança, que nos fortalece com seu medo. Elisa tentava gritar e se mexer, mas não conseguia, tentava chorar, mas era em vão. Via vultos como sombras negras que passavam pelo quarto, agoniada, se questionando se era chegado o momento de sua morte, vendo aquela boneca que agora lhe cantava uma canção distorcida, até que tudo apagou novamente, entrando em um sonho de muita paz. Todo o medo havia ido embora, e não fazia mais sentido. Ela caminhava em um campo imenso com algumas flores do campo, olhando, maravilhada com o lugar, quando viu um gato que estava deitado na grama. Ele olhou para ela, se levantou e saiu caminhando, todo pomposo, em uma calma e um silêncio pleno. O gato olha para ela e diz: Você é nosso, ainda não acabou. Elisa vê toda a paisagem mudar com uma névoa negra e sombria, tomando conta de tudo como se o ambiente quisesse a consumir, até que sente estar com os pés flutuando, momento este em que se sente caindo como em um abismo que a puxa para baixo, em um ar gelado que foi ficando cada vez mais úmido, até que ela sente estar no meio do mar em uma escuridão, frequentemente iluminada pelos relâmpagos da tempestade que agitava o mar. Parecia que estava em um pesadelo interminável que ia a levando por situações cada vez mais aterrorizantes. Estaria ela em um sonho ou era tudo real? Quem a poderia ajudar? Isso não vai acabar? Estaria ela morta e isso seria o inferno? O pesadelo foi interrompido com ela acordando, tossindo e vomitando água que podia sentir ser muito salgada, como se tivesse se afogando. Agora era de manhã, com o sol nascendo, clareando o sótão por uma pequena janela. Ela se levantou, viu que estava no sótão, e provavelmente havia dormido ali e tido um pesadelo. Ela, um pouco desorientada, como se tivesse acordado de um sono muito pesado, aos poucos foi tomando ciência de suas roupas sujas e molhadas, como se tivesse entrado em uma piscina e dormido com as roupas. Foi caminhando para sair dali, quando chegou na porta olhou para trás vendo o baú aberto, sentindo um calafrio. Descia a escada ouvindo a porta dando pequenas batidas com o vento a movimentando, já que estava aberta, seguindo para a sala em direção à porta para fechar, olhou para o lado e viu a janela quebrada, fazendo sentir um grande calafrio que a impulsionou a sair da casa. Estando no quintal sem avistar ninguém por perto, já que os vizinhos não eram tão perto, olhou bem por toda a casa, curiosa, pensativa e com muita fome, entrou novamente devagar indo para a cozinha, onde preparou 2 grandes sanduíches e devorou tudo. Ela ainda duvidava que tudo tinha sido real, apesar de tantos sinais que poderiam ter sido acontecimentos por causa da tempestade, mas se mantinha apreensiva e com muita dor no corpo e cansaço, como se tivesse tido suas energias drenadas. Sabia que ainda restava mais uma noite sozinha até que seus pais voltassem de viagem. Fechou a porta, amarrou um lençol na janela, colocando algumas madeiras para fechar provisoriamente a janela, que ainda passava o vento ameno e úmido. Começou a arrumar a bagunça que supostamente teria sido feita pela tempestade, quando viu o diário de sua avó jogado em um canto com outros papéis e o livro, juntou tudo e, sentando em um canto da sala, começou a ler o diário, que contava coisas horríveis como uma confissão de sua avó de práticas imorais e muitos crimes. Em cada página, tudo que ela lembrava daquela noite que parecia um pesadelo começou a poder ser real, lhe trazendo medo. Ela avançava página por página, horrorizada e chorando em silêncio, até que leu sobre rituais macabros com pequenas pessoas inocentes, caindo em um choro de desabafo. Ela, entretida em sua leitura sombria, teve sua concentração interrompida por um vulto que cruzava a sala, até que, assustada, percebeu ser apenas um gato, que o olhou e deu um miado singelo, aproximando e se esfregando em suas pernas como se pedisse um carinho. O gato provavelmente teria entrado quando a janela estava aberta. Novamente com fome e o horário de almoço já avançado, ela foi para a cozinha fazer um almoço com seu novo companheiro de 3 cores: branco, cinza e amarelado, fazendo ela supor que era uma gata, que a acompanhou até a cozinha tirando uma soneca enquanto ela cozinhava. Heloísa foi atender a porta tendo uma surpresa. Era um homem sinistro, das fotos que estavam no baú. Olá, meu nome é Emílio, sou um antigo amigo de sua avó, mas isso você já deve saber. Heloísa, como se houvesse tomado um choque, por um momento ficou sem palavras, mas logo perguntou quem realmente era ele e o que fazia ali.
Chegou ao meu conhecimento que você teve uma noite ruim, mas fique tranquila porque você é a nossa protegida e no final tudo vai ficar bem. Mas como você sabe disso? Tudo foi real? O que você quer de mim? O homem pediu para entrar pondo a mão na porta, se preparando para entrar. Quando Heloísa fechou a porta dizendo para que ele saísse, ele não forçou, ela disse que sabia o que eles tinham feito e iria chamar a polícia. Heloísa pôde ouvir ele dizer que não iria conseguir se livrar deles, a única maneira era fazer parte de tudo para ser protegida e só teria a ganhar. Depois de ficar muito nervosa e com medo, de além das coisas sobrenaturais, que agora entendia terem sido reais, também havia tido contato com uma pessoa real em que a sua presença ali confirmou de se tratar de algo real e muito terrível. Sentiu o cheiro de algo queimando e se deu conta que era seu arroz que estava torrando, correu até a cozinha salvando algumas coisas e fazendo outro arroz. Após comer, percebeu que a noite já se aproximava, no local não havia telefone para ligar para algum parente, então decidiu pedir ajuda para a vizinha mais próxima que era uma senhora com quem não conversava muito, mas parecia ser uma boa pessoa. Chegando próximo à casa da vizinha, ela estava no quintal cuidando das plantas. Boa noite, senhora Francisca, tudo bem? Boa noite, menina. Estou bem, e você? Aconteceu alguma coisa? A senhora conhecia a minha avó? Sim, é claro. Mas conhecia bem mesmo? Não éramos amigas, a Marta era bem reclusa e quase não saía, sempre ficava em sua casa pintando e raramente eu a via por fora da casa. A senhora sabe de alguma coisa estranha com a casa? Francisca imediatamente mudou de expressão, ficando com um semblante de surpresa e medo. Disse que alguns vizinhos estranhavam a rotina da casa, algumas vezes ouviam barulhos estranhos, mas quase ninguém ousava ir até lá. Inclusive ouviam barulhos como se alguém pedisse socorro e gritasse, até mesmo chegaram a ir até lá algumas vezes questionando se alguém estava precisando de ajuda, no entanto sempre eram tranquilizados por se tratarem de encontros de artistas com suas artes estranhas, e como até mesmo o delegado costumava frequentar a casa eles ficavam mais tranquilos. Francisca disse ainda que após a morte da avó, a casa teria ficado alguns meses sem ninguém morar, até que ela veio com seus pais, e nesse período houve relatos de vultos e de pessoas lá dentro, até mesmo informando o delegado que contou estar cuidando da casa e ninguém estaria ali, que era apenas impressão dos vizinhos fofoqueiros. Heloísa percebeu que a mulher não sabia de nada o que realmente acontecia lá. Revelou para ela que seus pais estavam viajando e ela estava com medo de ficar lá porque tinha ouvido alguns barulhos e a janela havia quebrado com a tempestade. Ela não disse o que realmente aconteceu, mas pediu para passar a noite na casa dela. Francisca prontamente a convidou para entrar e disse que podia ficar sim e era bom que também a faria companhia, já que era sozinha. Heloísa disse que só iria buscar algumas roupas e já voltaria, a senhora bondosa ofereceu para ir com ela e assim foram as duas até a casa, naquela tarde que já começava a se transformar em noite. As duas estavam entrando na casa quando o gato ao ver a senhora se arrepiou todo e começou a bufar bravo. Que gatinho lindo. É uma gata. Heloísa subiu as escadas indo até o seu quarto e a senhora atrás, comentando que a casa era muito bonita por dentro. A mulher foi empurrada por alguma coisa estranha e caiu da escada, batendo a cabeça. Heloísa foi socorrer a mulher que estava desacordada e com um ferimento que sangrava muito. A porta da sala fechou batendo. O tempo fechou como se formasse um temporal repentino transformando a tarde em noite. Muito bom. Nós sentimos o cheiro da morte e a energia da dor. A mulher estava acordando atordoada permanecendo no chão, gemendo de dor. Vamos sair daqui. Heloísa tentou levantar a mulher, que sem conseguir falar apontou para cima da escada indicando a boneca de porcelana, que caminhava em meio a muitos vultos sombrios, mais escuro que a própria escuridão. A mulher balbuciava com expressão nítida de terror tentando levantar em direção à porta. Uma sombra surge em frente às duas tocando a mulher como se drenasse as suas energias. Heloísa tentava ajudar a mulher a ir em direção à porta, a mulher sem forças agoniava desfalecendo.
Heloísa com muita dificuldade em arrastar a mulher, em uma agonia extrema dando um choque de adrenalina em Heloísa, que em um momento de coragem, foi até a lareira, pegou uma madeira como se fosse um bastão e seguiu em direção à boneca, daquele momento de fúria e medo, disposta ao tudo ou nada, sem saber se passaria daquela noite. Heloísa lutou contra a força da boneca, resistindo à tentação do poder obscuro. Em um momento de desespero, ela golpeou a boneca jogando no chão, quebrando-a em muitos pedaços. Ainda não acabou. As luzes que estavam acesas se apagam, tornando tudo muito escuro. A porta se abre bruscamente aparecendo o dorso da criatura que rosnava como se tivesse em uma busca frenética, indo em direção a Heloísa. Ao passar perto da mulher, a segurou com uma das garras, a levantando segurando pela sua cabeça e a esmagando. Heloísa, sentindo impotente, correu até o seu quarto ouvindo o grito de terror e dor da mulher que de repente ficou em silêncio. Enquanto isso, a boneca de porcelana quebrada, nutrida pela dor e sofrimento de Francisca, voltava a se reconstruir e dessa vez se unia com o corpo da mulher que foi incrustada com pedaços da boneca. O corpo de Francisca estava como a de um zumbi desfalecida e ao mesmo tempo caminhando com a cabeça da boneca grudada em seu pescoço. Agora estamos mais fortes. Esse corpo não vai durar muito tempo, mas será o suficiente para te pegar. Heloísa encostou alguns móveis na porta, segurava uma madeira que usava para apoiar seus quadros, sentia-se impotente, mas estava pronta para a morte. Esperava batidas na porta, quando olhou para a janela e lá estava aquela mulher com a cabeça da boneca, que abria lentamente a janela. A porta começou a ser forçada pela criatura até que foi estourada ao mesmo tempo que a boneca entrava pela janela. Heloísa, sem saída, é golpeada pela criatura que a arrasta, dessa vez para um porão que ela nem mesmo sabia que existia. Enquanto era arrastada quase desmaiando, ela percebeu que aquele porão imenso, que provavelmente era como uma caverna subterrânea ou algo assim, era iluminado por tochas. Sentiu quando era colocada em cima de uma mesa com muitas velas em volta. Viu quando duas pessoas ou seres se aproximavam usando mantos com capuzes. A boneca se aproximou, a criatura, após imobilizar Heloísa com amarras naquela mesa gelada, ficou como uma sentinela, em um canto daquele porão que se revelou ser um enorme salão. Ao lado da criatura também tinha uma pessoa de manto e capuz. As duas pessoas se aproximaram entoando cânticos em uma língua estranha, com vozes familiares. Hoje começa uma nova jornada de uma vida longa e próspera. Heloísa, atordoada, estava pensando que eles estavam falando dela, mas não entendia, pois ela não tinha aceitado nada daquilo. A boneca, dizendo palavras em língua estranha, levantou uma espada fazendo gestos diversos, como se proferisse um ritual em que não vale a pena dizer aqui. Quando parecia ter terminado, as pessoas retiraram os capuzes, se revelando pessoas muito familiares para Heloísa, que ficou em choque sem entender nada. A pessoa que estava ao lado da criatura era o homem da foto. Ela não nos aceitou, mas vocês se mostraram fiéis. As duas pessoas sorriram e se abraçaram felizes, como que se tivesse ganhado algo muito importante. A mãe e o pai de Heloísa, agora sem capuzes, se aproximaram dela, cada um segurou em uma das mãos, olharam profundamente em seus olhos com um sorriso macabro sem mostrar remorso. Façam logo. Ele, segurando a espada, deu fim à vida daquela jovem que foi feita como uma oferenda ao mal. Em seus últimos suspiros, Heloísa, como se passasse um filme de tudo em sua mente, entendeu que tudo aquilo foi idealizado pelos seus pais, que queriam o poder que a sua avó renegou depois de muito tempo. A boneca de porcelana, como disse antes, se alimentavam da dor, do sofrimento, do medo, e foi tudo isso que aconteceu desde que ela ficou sozinha naquela casa. Ela, inocente, agora se foi.